Oi, gente. Bolsonaro diz pra gente que está lutando contra o comunismo e o socialismo. Paulo Guedes diz pra gente que temos que sair da prisão social-democrata. No entanto, o Brasil, fora da sua Constituição, onde colocou alguns objetivos de caráter social-democrata, o Brasil nunca aplicou o programa das social-democracias, nem na tributação, nem na garantia de direitos sociais universais, enfim, nem no tamanho do Estado. Então, Bolsonaro e Paulo Guedes estão lutando contra moinhos de vento, não é? Acreditando que eles são dragões. Há um quê quixotesco nessa luta. E eu quero examinar isso, examinar as razões para isso, e mostrar para vocês que o Brasil nunca foi social-democrata. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de filosofia, de história, de muito mais. E temos uma sessão de diálogos com especialistas. E o Filosofia Popular, nas sextas-feiras, eu discuto filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais do ponto de vista político e filosófico. Eu estou motivado, gente, pelo artigo de Benedito Rodrigues de Moraes Neto. Vou colocar ele na descrição, mas não apenas esse artigo me motivou, eu já venho lendo e, enfim, estudando sobre isso já há bastante tempo. O primeiro aspecto, e aí o Benedito de Moraes Neto acerta em cheio no artigo dele, que caracteriza as sociais-democracias, é uma tributação extremamente progressiva, não regressiva, onde os países taxam pouco consumo e taxam muito renda, herança, dividendos, grandes corporações, mas as taxas sobre o consumo são baixas. Bem, o Brasil continua tendo até os dias de hoje, e passou pelos governos FHC e governo do PT, sem terem mexido quase que nada nisso daí. E a tributação continuou muito regressiva, ou seja, a maioria dos nossos impostos incidem sobre o consumo. Temos sim uma taxa tributária alta sobre o consumo, que atinge muito os pobres, os trabalhadores e a classe média, e temos uma taxa tributária extremamente generosa com grandes corporações que recebem diversas isenções, desonerações e muitas outras coisas, e sobre os bilionários, que têm taxas de imposto aqui no Brasil em relação à herança bem baixos. Isso daí qualquer pessoa pode checar. Quanto é a tributação sobre a herança. Aliás, eu vou colocar uma matéria da BBC em que um discípulo do Piketty analisa justamente o absurdo de um país como o Brasil ter uma tributação tão baixa sobre a herança como o Brasil tem. Para quem não sabe, 4% é a taxa máxima que pode ser cobrada na maioria dos estados, e alguns utilizaram de mecanismo para ir para a taxa máxima constitucional, que é 8%. Enquanto na maioria dos países do mundo nós estamos falando de 30%, de 40% na taxa máxima cobrada sobre herança, né? Isso quando a taxa é tão progressiva durante a vida que aí a taxa de herança é mais baixa, mas as taxas de imposto de renda progressivo são altíssimas. Até os Estados Unidos, que tem uma taxa sobre herança de 43%, a máxima, teve nos anos 50 e 60 marginal tax rates, quer dizer, a taxa de imposto marginal, que é aquela que incide sobre um valor novo. Aí só com calma eu fazer um vídeo só sobre marginal tax rates, mas sobre Eisenhower, o marginal tax rates no imposto de renda era de 90%. Como 90%? Ou seja, não era 90% sobre a primeira parte da riqueza. Se você ganhou 10 milhões de dólares, era, por exemplo, 30% nos 10 primeiros milhões de dólares, e no 11º milhão de dólar era 60%. Aí quando chegava em 20%, a operação continuava, e até você chegar à taxa máxima marginal tax rate de 90% durante o governo do presidente republicano Eisenhower. Isso tudo eu vou colocar na descrição, eu não estou inventando nada aqui, isso tudo é absolutamente real. E os Estados Unidos, apesar do marginal tax rates, nunca foi social-democrata também, porque tributação não é o único quesito que caracteriza a social-democracia. Os Estados Unidos foi social-democrata, digamos, na tributação durante aquele período, porque tinha essa alta progressividade.
mas não é social-democrata em um outro quesito, que é o segundo ponto que eu vou tratar agora, que são os direitos sociais. O que são direitos sociais? São chamados direitos de segunda geração. Os direitos de primeira geração são os direitos civis, políticos, aqueles que você pode se proteger da ação do Estado. Que o Estado não tem o direito de interferir em você, que você tem o direito de se organizar e tal. São os direitos normalmente celebrados pelos liberais e pela esquerda democrática. Todo mundo gosta desses, de primeira geração. Já quando chega nos de segunda geração, que são os direitos sociais, que aí inclui educação, saúde, habitação, segurança e tal, aí começa uma polêmica, porque alguns desses não são vistos como direitos pelos liberais e são vistos como direitos de cidadania pela social-democracia. A social-democracia, ela abraçou esses direitos e nos países que se tornaram social-democratas, até mesmo a direita muitas vezes teve que abraçar. Famosamente, Margaret Thatcher disse que o National Health Service está seguro nas mãos do governo britânico. E ninguém vai dizer que Margaret Thatcher é de esquerda, mas ela abraçou um sistema universal de saúde administrado pelo Estado. Isso, claro que foi inicialmente defendido muito pelo Partido Trabalhista Britânico. Mas, de qualquer forma, a garantia de direitos sociais universais é uma característica forte de uma social-democracia. Nós já vimos que o Brasil não mexeu na tributação, então não é social-democrata na tributação. Mas e nos direitos sociais? Bem, alguém poderia apontar para a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição, a Constituição Cidadã, de 1988, sem sombra de dúvidas, tem uma forte influência social-democrata em seu texto. Basta ler o capítulo Saúde, o capítulo Educação, que vocês vão ver que o Brasil tem por objetivo garantir esses direitos sociais. Então, se alguém dissesse, olha, o Brasil tem uma Constituição com traços e uma personalidade, uma característica, um caráter social-democrata, você poderia dizer, ok, é verdade, nossa Constituição tem esses objetivos. Mas durante os governos depois da redemocratização, nós tivemos massivos investimentos na saúde pública? Ou nós tivemos conchavos com planos de seguro de saúde privados? Porque o que caracteriza os países social-democratas é uma forte e robusta saúde garantida pelo Estado e com altíssimos investimentos em relação ao orçamento da União. Na França chega a quase 20%, vamos combinar que na França há um certo exagero, mas quase todos os países que resolvem garantir direitos sociais universais gastam 10, 12, 15% do orçamento da União nisso. Aqui no Brasil, a gente teve que criar a CPMF e parte do dinheiro da CPMF foi desviado para outras coisas e a gente sempre teve um subfinanciamento crônico da saúde e da educação. Para não falar nos problemas de gestão, de patrimonialismo, de uso privado da coisa pública, o fato de que a gestão na saúde e na educação não é uma gestão profissional, não é uma gestão via concurso público. Muitos dos gestores são de cargos indicados, comissionados, que acabam não tendo compromisso com o cargo e não há continuidade administrativa, há uma descontinuidade administrativa muito grande, o que demonstra uma falta de compromisso tanto do governo do PSDB como do governo do PT em garantir direitos sociais universais. Então, nós não temos uma tributação progressiva típica da social-democracia, nós não temos garantia de direitos sociais universais típicos de uma social-democracia e temos na Constituição, mas na prática nós não alcançamos isso. O estado de bem-estar social nunca foi atingido no Brasil. Ele foi apenas um projeto na Constituição que, a duras penas, com muita luta, muita coisa foi conquistada pelo SUS e pelo movimento pró-educação, que tem méritos, tem muita coisa para ser ressaltada como positiva, mas que, claro, ficou longe dos objetivos que eles tinham, ainda está longe. Quem sabe um dia. Então nós não chegamos ainda na social-democracia dentro desses dois aspectos. Não é? Esses dois aspectos nós não atingimos a social-democracia. E no tamanho do Estado? Bem, se você for regular o tamanho do Estado pela quantidade de funcionários públicos, eu estou com uma listinha aqui
para a gente ver quantos funcionários públicos países desenvolvidos têm em relação à população. Na Noruega, 30% das pessoas. Na Dinamarca, 29,1%. Na Suécia, 28,6%. Na Finlândia, 24,9%. Vocês estão vendo todos os países social-democratas. Na França, 21,4%. No Canadá, 18,2%. Na Grécia, 18%. No Reino Unido, 16,4%. Na Espanha, 15%. Nos Estados Unidos da América, 15,3%. Na Itália, 13%. Na Turquia, 12%. Na Alemanha, 10%. Na Coreia do Sul, 7%. No Japão, 5%. Sabe quanto é no Brasil? O Brasil tem 3,12 milhões de servidores públicos, o que significa cerca de 1,9% da população brasileira é de funcionários públicos. Eu vou colocar esse link que mostra essas informações na descrição. Então, no tamanho do Estado, o Brasil também está bem longe dos países social-democratas. Vocês viram lá, os países social-democratas têm 30%, tem 25%, tem 27%, tem 28%. Até os Estados Unidos tem 15% da população trabalhando para o Estado. No Brasil, nós temos 1,6%. Aí o povo diz, o Estado brasileiro é inchado, é enorme. Pode ser que tenha burocracia excessiva em algumas áreas, algo que a gente pode discutir. Eu acho até que o Estado brasileiro tem, em algumas áreas, resquícios de uma antiga forma de pensar a burocracia estatal que é redundante, é excessiva e tal. Mas em número de funcionários públicos, a gente não tem um Estado grande. Dizer isso é uma mentira. E, aliás, eu queria abordar uma coisa que eu tenho visto muito nos comentários aqui. Eu tenho visto muito nos comentários pessoas que mentem descaradamente o tempo todo. Gente querendo me atacar e mentindo bastante. E talvez achem que me atinge, né? Toda vez que vocês mentem, as pessoas mentem nos comentários, estão fazendo o meu caso para mim. Então, pode continuar. Porque quanto mais vocês fazem, e eu desmonto facilmente, porque não são mentiras assim, das mais sofisticadas, vocês fazem o seu caso para mim. Mas enfim, gente. Então, reparem só. Em 3 critérios que você podia pensar uma social-democracia, tributação, direitos sociais e tamanho do Estado, em todos 3, o Brasil não é social-democrata. Não é socialista, não. Não é nem social-democrata. Eu cito sempre aqui que a tese de doutorado de Aurelino Coelho mostra que o PT se tornou uma esquerda para o capital, como ele mesmo diz. Ou seja, o PT que tinha um discurso anticapitalista nos anos 80 e que nos anos 90 tem um discurso social-democrata, quando chega ao governo, em meados, eu não estou falando do governo da presidência, não, eu estou falando de prefeituras, em meados dos anos 90, ele já vai assumindo uma política de, digamos assim, conciliação com o grande capital, que não é mais social-democrata por natureza. Inclusive, e aí vale falar de algumas políticas do PT, elas têm extrato liberal, porque elas trabalham com a ideia de focalização, focalizar nos mais pobres. Essa ideia do Estado usar recursos para atingir apenas os mais pobres, embora essas políticas tenham inquestionável mérito, ela é uma política de origem do liberalismo social europeu, que influencia Banco Mundial e outras organizações. Então, não foi exatamente a esquerda social-democrata que pensou isso daí. Muito pelo contrário. Foi uma direita liberal que estava preocupada com um excesso de pobreza, que diria, olha, vamos fazer alguma coisa pelos pobres. E o Estado tem uma ação focalizada apenas nos pobres. Só que os princípios social-democratas são de políticas de cidadania, de garantia de direitos sociais a todos os cidadãos, universais, não focalizadas. Perceberam? Então, na tributação, a gente continua com a tributação regressiva, que não é típica da social-democracia. Nós não garantimos direitos sociais, mas tivemos sim políticas focalizadas, que têm seus méritos, mas não são garantia de direitos sociais universais. E nós tivemos, na verdade, uma expansão do setor privado na educação e na saúde, o que é contraditório com os ideais social-democratas.
E o nosso Estado, do ponto de vista do tamanho de funcionários públicos, a quantidade de servidores públicos, é irrisória, pequenininha, perto da quantidade de funcionários públicos que existem, servidores públicos que existem nos países que abraçaram mesmo a social-democracia. Todos eles que abraçaram a social-democracia têm de 17%, 18% para mais funcionários públicos. O que não é o nosso caso, que nós temos 1,6% da nossa população trabalhando como funcionário público. Então, dizer que vivemos uma social-democracia é criar um dragão. É inventar, é olhar para um moinho de vento e ver um dragão. É uma coisa quixotesca. Mas isso daí é feito com ordem, com plano. É uma negação da realidade. E o plano envolve fazer reformas ainda mais regressivas. Paulo Guedes está falando de uma reforma da Previdência que iria lançar a Previdência média para um salário mínimo ou menos. Ele está falando em redução dos impostos de forma linear, sem levar em conta as diferentes faixas. Por exemplo, eu sou favorável à redução dos impostos sobre consumo, sobre pequenos e médios empreendimentos, sobre cooperativas democráticas. Eu sou favorável a reduzir vários impostos, mas nós precisamos aumentar impostos sobre dividendos, herança e sobre doações. Uma série de coisas nós precisamos aumentar os impostos para termos uma tributação justa, minimamente justa, para que esses impostos possam ser utilizados para garantir uma igualdade maior de oportunidades. Porque o que nós temos no Brasil é uma pista de 100 metros rasos que tem gente que larga em 95 metros e tem gente que está largando negativo 200. E você quer que o cara que está lá atrás, entendeu? Dispute em pé de igualdade com o que sai lá na frente. Quando você tem pontos de partida tão divergentes, falar em meritocracia é uma ofensa à inteligência das pessoas. É uma ofensa à inteligência das pessoas. É óbvio que você para julgar o mérito de alguém, você tem que ter pontos de partidas mais próximos. Se os pontos de partida forem muito díspares, falar em meritocracia é ou desumanidade, ou ódio aos pobres, enfim, qualquer coisa desse gênero. Porque você esperar de alguém que nasce em uma família que não tem livros, que faça uma competição de igual para igual com alguém que paga para os seus filhos professor particular, enfim, nós entramos aí numa espécie de sociopatia, uma espécie de ódio aos outros. É uma doença social. Não é? E gente que renega completamente qualquer noção de compaixão, solidariedade humana. Se a pessoa entra nesse discurso, chega nesse patamar. Enfim, gente, eu queria fazer um vídeo sobre isso porque esses moinhos de vento vistos como dragões estavam começando a me irritar. E eu acho que esse vídeo joga isso daí por terra de uma vez por todas. E aí a gente pode falar de outras coisas. Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.